Eu queria só pegar esse gancho do Constantino para dizer que talvez o Sleeping Giants denuncie páginas bolsonaristas pelo simples fato de que é o Bolsonaro quem está no poder, não é? E que tem a chave do cofre para, por exemplo, espalhar anúncios nos sites bolsonaristas. Que é a mesma coisa, como o Constantino lembrou, que faziam os tais blogueiros progressistas na época do governo Dilma. Eles agiam a soldo do governo Dilma porque o governo petista era o grupo que estava no poder e, portanto, tinha a chave do cofre e podia dar dinheiro para eles. Terminada essa observação, eu queria dizer que eu acho muito perigoso uma coisa. O Sleeping Giants, ele diz que ele alerta empresas que anunciam em páginas que fazem campanha de ódio, e espalham fake news, 2. São duas coisas muito diferentes. E eu acho que misturar essas duas coisas é muito perigoso. Fake news, o que é fake news? A gente vive falando aqui. Fake news é notícia falsa, divulgada com o propósito deliberado de beneficiar alguém, normalmente o seu aliado, e prejudicar outro alguém, normalmente o seu inimigo ou o inimigo do seu aliado, né? Isso é fake news. E esse site aí, por exemplo, que o Sleeping Giants denunciou, é um site que costumeiramente... e onde o Banco do Brasil colocou o meu, o seu, o nosso dinheiro, o Banco do Brasil chegou a anunciar nesse site e depois retirou o anúncio a pedido do Carlos Bolsonaro. Então, esse site, ele publicou notícias como, por exemplo, olha só, 24 de outubro de 2018, logo depois das eleições, Ciro Gomes volta da Europa e vota em Bolsonaro. Alguém acredita nisso? Ciro Gomes desmentiu, evidentemente isso é uma mentira, isso é fake news. Fundador e ex-deputado do PT denuncia envolvimento de Lula com narcotráfico. Esse site publicou essa notícia e depois reconheceu que estava baseado num áudio falso do Lula. Quem não é capaz de imitar o Lula, né? Então, isso também é fake news. Agora, o Sleeping Giants inclui essa perigosíssima expressão. Além de combater a fake news, ele combate o discurso do ódio e da intolerância. O que é o discurso do ódio e da intolerância? Isso é uma coisa muito subjetiva. Foi o discurso do ódio e da intolerância que embasou, por exemplo, o bloqueio do PayPal do senhor Olavo de Carvalho. O senhor Olavo de Carvalho, que dá aqueles cursos de filosofia online, e ele usa o PayPal para poder cobrar as mensalidades dos seus alunos. E o PayPal, alertado pelo Sleeping Giants de que o senhor Olavo de Carvalho fazia discurso de ódio, vetou o senhor Olavo de Carvalho, por causa do tal discurso de ódio. Ele, Sleeping Giants, considerou que aquilo era discurso de ódio e vetou. Então, é isso que eu sou radical, visceralmente contra, porque assim como o STF, o ministro Toffoli outro dia disse que o STF era editor do Brasil, e a gente ficou aqui criticando isso, nesse caso o Sleeping Giants quer ser editor do mundo, não é? E eu volto a dizer aqui, a gente tem que separar o que é fake news, portanto crime, embora não seja tipificado ainda no Brasil como crime. A gente tem que separar o que é fake news do que é retórica odiosa ou simplesmente coisas com as quais o Sleeping Giants ou qualquer outro não concorde. Posições políticas odiosas, controversas, detestáveis. Não importa se ele concorda ou não concorda, isso não pode ser editado. Não pode o Sleeping Giants ou qualquer um vir dizer, ou o ministro Alexandre de Moraes vir dizer que isso pode ou não pode ser discurso de ódio que ele não é. Então para completar, é isso. De novo, o preço que se paga para viver em uma sociedade livre é, inclusive, esse, de ouvir coisas odiosas e ouvir essas coisas odiosas que, por exemplo, diz o senhor Olavo de Carvalho.